Eu sempre me perguntei, por que eu sou gorda? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica, eu sou designer ex-gorda e criadora do blog Pão Emagrece. Hoje eu vou tentar mostrar pra vocês como é que esse trocinho e esse trocinho estão te deixando marquinha. Quer dizer, eu comi umas bolachas, uns bolinhos, umas coisas assim. Pão de batata. Mas assim, na hora do almoço, da janta, eu procurava fazer um prato bem colorido, bem bonito. Eu não tomava refrigerante, eu não bebia, eu não fumava. E eu ainda procurava me exercitar. Na hora do trabalho eu saía, dava uma voltinha e tal. Então, se eu tinha uma vida saudável, por que eu tava gorda? Não sei. Foi aí então que eu descobri o lobo em pele de cordeiro, o trigo. Mas como que podia o trigo me causar tanto apelido desagradável na infância, fazer com que eu odiasse meu corpo e ainda por mais que eu tentasse fazer de tudo pra ficar saudável? Bom, vamos dissecar o trigo e descobrir. Ó, antes de começar esse vídeo, é importante pedir o like e falar que eu não sou celíaca e esse vídeo não vai falar dessa doença. Esse vídeo é pra você que ouviu muitas coisas na mídia e tá querendo saber se tira ou não o trigo da sua vida, beleza? Grão modificado. O trigo qual conhecemos, ele foi modificado nos anos 50, onde ele foi cruzado com diversos outros tipos de gramínea, cujo objetivo era aumentar a produtividade desse grão. Então, sabe esse trigo bonito, belo, alongado que a gente vê nas embalagens? Ele não existe. O resultado desses cruzamentos foi um trigo bem menorzinho com uma espiga bem volumosa. Verdadeiramente, a aparência dele pouco me importa, porque eu como designer vou continuar usando aquela imagem daquele trigo bonito, alongado, apoiada sobre uma legislação que me permite desde que eu coloque imagem meramente ilustrativa. Mas essas mudanças genéticas que o trigo sofreu aumentaram o número de proteínas do glúten e esse monte de proteínas estranhas dentro do nosso corpo saem fazendo um belo de um estrago. Além do glúten, o trigo tem muitas outras coisas que eu vou comentar ao longo desse vídeo. Altos picos de insulina. Você sabe para que serve seu pâncreas? O pâncreas é o órgão responsável por secretar um hormônio chamado insulina, cuja função é encaminhar a glicose para as células. A glicose é o combustível. Geralmente a gente só pensa em insulina quando fala de diabetes, né? Só que saiba que se você tá gordo hoje é graças ao descontrole da insulina. O consumo descontrolado de carboidratos polissacarídeos, tipo pão, batata, bolacha, pode levar a um descontrole da insulina no seu organismo, já que eles são basicamente feitos de amido. E amido nada mais é do que uma molécula de glicose emendada uma na outra. O que acontece é uma coisa que eu já comentei num post lá do blog, explicando o porquê de pão não te emagrecer. Quando você tem altos níveis de glicose no sangue, a célula ela tem uma espécie de receptores em volta dela. E aí, a célula sabe que para ela mesmo a glicose em excesso é tóxica. Então o que ela faz? Ela reduz esses receptores de insulina em volta dela e ignora o chamado da insulina. O pâncreas, por sua vez, sabe que glicose em excesso para o organismo também é tóxico. Então ele força mais insulina, ele produz mais insulina e manda para as células. A célula continua ignorando o chamado da insulina e a insulina, por sua vez, estoca esse excesso de glicose no seu tecido adiposo. E é por isso que você fica com essa barriguinha. Daí o motivo de você estar engordando. O problema aqui não é nem a questão de você estar engordando ou não. É que ao longo do tempo, você estimulando esse ciclo de glicose, insulina, deposição de gordura, você vai desenvolver uma condição chamada resistência à insulina, ou seja, uma pré-diabetes. E aqui eu faço um adendo, não é porque você está acima do peso e você foi lá e fez seu examezinho de glicose e viu que está abaixo de 100 mg por decilitro que tá tipo ok, tá? Esse exame de glicose, ele é uma fotografia do sangue naquele exato instante. É como se tivesse vindo aqui, picasse o dedo, puf, tirou uma foto naquele instante. Você não sabe o quanto o seu pâncreas se matou para deixar o nível de glicose bonitinho daquele jeito naquele instante. Os melhores exames para se medir
se realmente você está com uma pré-diabetes ou uma diabetes, são hemoglobina glicada. O que ela faz? Ela tira uma média de glicose no seu sangue no período de 90 dias, 3 meses. Então ela é legal porque você consegue ter uma média. A insulina em jejum, que aí você consegue ver se seu pâncreas está realmente se esforçando demais. E até o próprio exame de urina. Se você for lá no seu exame de urina e ver que tem presença de glicose, o negócio tá complicado pro seu lado. Inclusive, aqui fica uma curiosidade. O médico grego chamado Areteus, no século V a.C., ele que deu o nome para a doença diabetes. Sabe como ele diagnosticava os pacientes? Provando a urina. Tomava, falava, tá doce? Diabético. Ai, que nojo! O trigo, diferentemente de todos os carboidratos, é o único que tem capacidade de elevar a glicose no seu sangue mais do que qualquer outra coisa. Inclusive, se você for e comer uma barra de Snickers, sabe aquele chocolate maravilhoso? E um pão, o pão vai elevar seus níveis de glicose quase que o dobro do que a barra de Snickers. E tudo isso porque o trigo é um carboidrato composto 75% de amilopectina e os 25% restantes de amilose. As duas são digeridas por uma enzima chamada amilase. Só que a digestão da amilose é bem menor, então boa parte dela chega no intestino sem ter sido digerida. É aquilo que a gente chama de amido resistente, sabe? Só que o grande problema está no 75% restante do trigo, que é o que? A amilopectina. A amilopectina ela é muito fácil de ser digerida pela amilase. Então, a partir do momento que ela já entra, ela já é digerida e ela já vira glicose, ou seja, ela já está disponível na corrente sanguínea para ser usada. Então você tem uma carga muito grande de glicose na corrente sanguínea. Existem 3 tipos de amilopectina, que são classificados em A, B e C. A A é a mais digerível. E vejam só, o trigo é o único que faz parte dessa categoria. Trigo é trigo. Não importa o adereço que ele tem, a roupa que ele tem, se ele é zero, não importa. Ele continua tendo aquela amilopectina A, super digerível, e pode ter grão, pode ter o que for, ele ainda vai virar glicose no seu organismo. Portanto, você quer um trocinho para elevar o açúcar no seu sangue? Come um trocinho de trigo, independente se ele for zero ou não. Muito além do glúten. O glúten em latim ele quer dizer cola, e ele é uma das proteínas encontradas no trigo. É graças a ele que o pizzaiolo consegue rodar a pizza na mão, que a gente consegue sovar bem um pão, porque o glúten tem capacidade de aglutinar a farinha de modo que torna essa massa elástica. É graças ao glúten que o pão dobra de tamanho, porque ele cria uma espécie de teia que impede que os gases da fermentação passem. Então o que acontece é... Pra você ter uma ideia, se você pegar um pouco de farinha de trigo, misturar bem com água, sovar, e depois você enxaguar aquela maçaroca, você vai ter uma bolota de puro glúten. E, inclusive, é essa bolota que dá origem àquele bife vegetariano, vegano, que chama seitan. E ele não é uma molécula simples. Na verdade, ele é um conjunto de proteínas onde 2 grupos principais se destacam, que são as gluteninas e as gliadinas. E só as gliadinas têm mais 12 subgrupos diferentes. E você pode ter reação a cada um deles. Independente de você ser celíaco ou não, a gliadina torna o seu intestino permeável, deixando uma substância chamada zoolina afrouxar o seu intestino e permitindo a passagem de outras coisas de volta da sua corrente sanguínea. E as reações disso podem se manifestar de diferentes formas. Pode ser em forma de uma dermatite, doença no fígado, doença autoimune, tipo doença de Crohn ou artrite, diabetes, dor de cabeça que nunca passa, aquela enxaqueca chata, gastrite, cólicas e úlceras, doenças cardíacas e câncer, entre outra infinidade de coisas que podem acontecer. Tudo isso porque o intestino fica tão frouxo que coisas que eram para ser levadas para as fezes acabam retornando e estimulando os anticorpos. Afinal, 70 a 80% dos seus anticorpos está presentes só no seu intestino. Quem explica muito bem essa questão é um podcast que eu vi lá no Mojo Já, onde o Rodrigo entrevistou o Dr. Souto a respeito do glúten. Eles falam muito bem sobre a questão toda do glúten, mas essa questão da permeabilidade fica muito bem clara lá. Então, se de repente você está sofrendo de algum desses problemas que eu falei anteriormente, faz um teste. Tira o glúten por pelo menos um mês e vê se melhora.
E se eu te dissesse que de repente remover o trigo da sua dieta podia te deixar numa dependência tão louca, igual a de um drogado que precisa de heroína? Parece um pouco absurdo isso que eu tô falando, mas na realidade não. Que viagem é essa, velho? O trigo é um grão que tem essa capacidade de te deixar dependente dele. O estudo feito pela doutora Christine Ziotro e seus colaboradores do National Institute of Health pegaram a proteína do trigo, que é o glúten, e submeteram a um sistema digestivo simulado, que eles queriam ver o que acontecia depois que a gente ingeria o trigo. Daí eles verificaram que quando o glúten é exposto aos líquidos digestivos, ele vira uma mistura de polipeptídeos. Então eles pegaram os polipeptídeos mais dominantes e administraram em ratos. Daí se verificou que esses polipeptídeos eles conseguiam passar pela barreira hematocefálica do cérebro e se ligar aos receptores de morfina, exatamente igual às drogas opiáceas, como a heroína, por exemplo. Então esses pesquisadores chamaram esses compostos de exorfinas, que são nada mais nada menos do que compostos exógenos similares à morfina. Coisa mais curiosa sobre essas exorfinas é que se você pegar uma droga bloqueadora de opiáceos, que é a mesma que o pessoal da emergência de hospital usa para poder sossegar o drogado de heroína e administrar a uma pessoa dependente do trigo, corta o efeito na hora. E você acha que a indústria não sabe disso? Existe uma categoria de produtos no mercado chamada alto giro. Alto giro por quê? Porque geralmente são produtos bem baratinhos que o consumidor compra, come, no outro dia ele vai, compra de novo, come, e assim é um ciclo. E é de alto giro. Ele consome e se repõe muito rápido. Geralmente são produtos derivados de trigo que custam muito barato, te trazem aquela felicidade momentânea. E não precisa de muito para você ver como a gente tem produtos de trigo. Dá uma voltinha no mercado, você me diz quantos corredores de produtos derivados do trigo você encontra. Você vai ver que é muita coisa. E a minha indignação aqui é que até os produtos menos óbvios, eles podem ter trigo na composição. Você vai lá no mercado, compra uma mostarda todo feliz lá. E aí, quando você olha a lista de ingredientes, você vê que o espessante que eles estão usando é uma porcaria de um trigo. Não só por conta das exorfinas, mas porque o trigo é um produto barato. Não se esqueça que ele foi modificado nos anos 50 para ser barato, para dar mais produção. Pois é, se você tenta aí comer de 3 em 3 horinhas, e aí ficar com aquele fogo pra poder chegar logo a hora do lanche pra poder comer, e aí na hora que come, você come aquele lanche safado pequenininho, que geralmente é um cookiezinho e tal, e daqui a pouco você já tá com fome, agradeçam as exorfinas. Pra você ver como o negócio é tão punk, existem inúmeros estudos que falam que você consegue melhorar muito a vida de pessoas autistas, com TDAH, e esquizofrênica só com a remoção do trigo da vida delas, por conta dessas exorfinas. Como vocês podem ver, eu tenho 4 bons motivos para não comer trigo nunca mais na sua vida. Inclusive outras pessoas, como o Dr. David Perlmutter, o William Davis, o próprio Dr. José Carlos Souto, o Lauren Cordain, eles não só defendem pra gente não comer trigo, mas pra gente abolir os grãos da nossa vida. O ser humano não foi feito pra comer grão. Mas isso é um tema pra um outro vídeo, quem sabe. Então, se eu te ajudei a entender os problemas do trigo, me ajude também deixando aquele seu like. Se você tiver alguma dúvida a respeito de alguma coisa que eu tenha falado, por favor, deixa nos comentários. Todas as referências, os autores, os artigos que eu usei pra fazer esse vídeo vão estar aqui na descrição. Se você gostou do que ouviu e tá disposto a mudar essa sua vida, acesse o blog, que lá tem várias receitas legais, tanto sem glúten quanto low carb, que é o melhor dos mundos. Além disso, tem outros posts onde eu falo um pouco sobre o mercado, como a indústria está te manipulando, alguns produtos que saem e eu fico, ó. Se você gostou, deixa aquele like maravilhoso, compartilha, se inscreve que isso ajuda bastante. E até a próxima. Tchau!